Então, aqui na Justiça Federal é muito comum falar-se de enfiteuse. E não se sabe muito bem o que é a enfiteuse. Muitas vezes se mistura, é um tributo, laudêmio é um tributo, foro é um tributo. E bem rapidamente, só lembrar que o Brasil teve capitanias hereditárias, os donatários, esse termo donatário pode pressupor doação, mas não era uma doação. O rei de Portugal mandava para cá alguns nobres, enfim, que aceitavam vir para o Brasil e ficavam com capitanias hereditárias em sistema de enfiteuse, que é um instituto da Idade Média, não é? Portanto, não era uma doação. O nome donatário pode levar a um equívoco. Então, o Brasil começou com enfiteuse. A terra era toda da coroa e havia a enfiteuse. A coroa não queria, pura e simplesmente, abrir mão desses seus bens. E dentro dessa perspectiva da união da igreja com o Estado, surgiu a enfiteuse civil, né? Ou seja, quando uma pessoa tem um terreno que tem a nua propriedade, é um termo de Savigny, a nua propriedade é da igreja, quando ele vai querer vender, tem que, teoricamente, oferecer à igreja. Se a igreja não quiser comprar, aí paga o laudêmio. O laudêmio é isso. O laudêmio é um percentual sobre as alienações onerosas que implica no não exercício de direito de preferência do nulo proprietário, no caso, a igreja. E se fala muito contra a enfiteuse. Eu, pessoalmente, acho que se o Estado, no caso da enfiteuse pública, vai pura e simplesmente acabar com essa enfiteuse, é preciso tomar muito cuidado, porque é uma doação. Então, se eu tenho um terreno em Boa Viagem e eu tenho uma enfiteuse, o terreno é enfiteuse pública, eu já sei que eu só tenho a posse direta. A posse indireta é da União. E se simplesmente terminar a enfiteuse, há uma doação da União para os proprietários, que muitas vezes mais abastados. Então, se a União vai doar, por que a União vai doar? Vai doar os terrenos mais caros, não é? Então, eu coloco isso como uma provocação. Terminar pura e simplesmente a enfiteuse pode ser bom para uma construtora, que tem vários terrenos. Mas será que a doação que o Estado deve fazer, que é uma doação da posse indireta, deve fazer para essas pessoas que são proprietárias, ou tem outras pessoas mais pobres que merecem também uma doação do Estado? Não sei se fui claro. Mas queria que comentasse um pouco, por favor, Padre Caetano. Veja bem, eu dou o exemplo de mim mesmo, que eu moro num prédio que fica à beira do rio Capibaribe, em que o terreno é da União. Perfeito. Então eu tive que pagar laudêmio, tudo aquilo que tem direito. Sim. Então a terra é cedida pela União onde está fincado o nosso prédio. Verdade. Na hipótese da extinção da enfiteuse, implicaria, portanto, como bem disse você, a doação a quem já está ocupando, ao poceiro, se eu posso falar dessa forma. Agora, e por que não doar aos mais pobres, aos mais carentes? Concordo plenamente com você. Veja bem, você da pouco falou a respeito da Santa Casa de Misericórdia. Sim. Que muitos terrenos são ligados, etc. Eu entendo que a Santa Casa de Misericórdia e estas outras obras da igreja voltadas para a acolhida aos mais carentes, ela já devia ter encerrado se o Estado assumisse o seu papel. Sim. Eu não vou muito longe. Hoje na minha paróquia eu estou montando um gabinete odontológico e um gabinete médico, para pedir aos médicos da minha paróquia que gratuitamente se disponibilizem a fazer algo pelos carentes lá da minha área. Porque tem muita gente lá chega com dor de dente. Sim. O mais que eu posso fazer é comprar um melhoral, um remédio, para passar dor, mas não cura. A pessoa está doente, lá precisa de um remédio. A gente às vezes até na base do eu acho, do achismo, ou vá à farmácia e pega, isso não é solução. Se eu tenho ali alguém que calcado na ciência pode dizer o remédio é este, isso é muito mais fácil. Por que eu estou colocando lá na paróquia com algum sacrifício? Um gabinete odontológico e um gabinete. Porque o Estado é falho. Em matéria de saúde é uma tragédia. O hospital público é um Deus nos acuda. Ora, se você tira, por exemplo, essa pecúnia que entra via enfiteuse, você vai empobrecer ainda mais estas casas de misericórdia, digamos assim, porque o Estado é impotente, nem vai fazer ele e nem tampouco a Santa Casa de Misericórdia. De modo que eu diria o seguinte:
Enquanto o Estado não assume o seu papel, que permaneça. Uma vez o Estado atendendo, não há razão para a igreja continuar fazendo esse trabalho que não é dela, legitimamente. Como esse que eu vou fazer na paróquia não é meu. Sim. Você quer outro exemplo? Na paróquia, para não ter mendigos, que é muito humilhante, eu tenho 45 famílias cadastradas lá na área mais pobre, que são visitadas e monitoradas. Elas recebem a cesta básica todos os meses, última quinta-feira do mês. Toda quinta-feira há um sopão com a pessoa me dá um tonel de sopa com pães, não só para os residentes, mas para aquele pessoal de rua. Uma forma de saber que de quinta-feira no meu entorno ninguém dorme com fome. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque a população está na miséria. Tira a população da miséria, então tem razão para isso. De modo que eu, nesse momento, eu sou a favor de que continue, pelo menos em tempo de Santa Casa de Misericórdia, ou outro trabalho de igreja que houver. Agora, que no futuro, se o Estado assume o seu papel, pode tirar isso, esse privilégio, essa prerrogativa, porque não há sentido nenhum. Bom, e aí eu queria começar a falar sobre a família. Sim. É um tema importante e um tema polêmico. Atualmente, creio eu, muito polêmico. Quando eu estudava o meu doutorado, aí se falava, olha, direito tributário é um direito que muda muito, é muito instável. Direito civil é um direito decantado. Nem tão decantado assim. Por exemplo, a família, o conceito de família e a mudança do conceito de família. Poderia falar um pouco, Padre Caetano, sobre isso? Veja bem, a família, vamos começar pela família tradicionalíssima, não a família tradicional ainda. A família tradicionalíssima nossa, ela é machista e patriarcal. No Antigo Testamento se fala até que a Salomão teria tido 1000 esposas ou concubinas que ele viveu. Porque na verdade o pater familias, por usar a expressão latina do direito romano, ele era o INSS da época, já que a mulher não tinha autonomia para se autogerir, cumpria ao homem fazê-lo. Então aquele cidadão rico podia ter várias mulheres, teria essas mulheres. No primeiro momento não há uma dimensão erótica na história, é muito mais de serviço, de acudir aquelas pessoas. Você vai encontrar no mundo islâmico, com base na lei de Deus, o homem casa-se com 4 mulheres. A ideia é também amparar as mulheres, que elas não têm vida própria. Por que a mulher não tem vida própria? Dentro da nossa cultura machista e patriarcal, você vai encontrar em Aristóteles, por exemplo, o entendimento, na obra de Origem Animalium, que a mulher ia nascer homem. Mas a influência dos ventos austrais, ou a má qualidade do sangue da mãe, fizeram com que aquele ente, que ia nascer homem, nascesse mulher. Logo, ele conclui, a mulher é um macho abortivo. Ela é um aborto da natureza. Então tem de ser cuidada, monitorada pelo homem. É o homem que pensa por ela. E eu não vou muito longe, não. Lilith, esse seria o nome, que havia Adão, havia Eva, mas se fala em Lilith. E Lilith é uma coisa um tanto esquecida, né? Exatamente, eu chego já lá. Certo. No meu tempo de estudante de direito, não havia juízas. Certo. E sequer minhas colegas me inscrevi para o concurso de juiz. Perfeito. Porque na pré-inscrição já eram canceladas. Entendi. Mulher, paixão, emoção, não tem capacidade de julgar com isenção. Era o entendimento. Então, nesta visão, nós fomos paulatinamente evoluindo. Não mais a família poligâmica. E há exceções de famílias poliândricas. Uma mulher e vários maridos. Há uma tribo. Tem um livro meu, eu acho que eu cito nesse Poliandria, livro. poliginia. Exatamente, eu tenho um livro chamado, deixa eu ver, Subordinação em Gênero. Eu não tenho mais, só tenho na biblioteca. Publiquei há vários anos. Se eu não me engano, eu trato um pouco desse tema, inclusive registro, não sei se nesse trabalho, o exemplo de alguma tribo africana em que a mulher tem vários maridos. Certo. E vai ser o pai o último que passou por lá, ou coisa parecida. Mas na igreja não existe o padre, mas a mulher não pode também proferir missa. Não. O direito canônico, veja bem, isso é uma discussão em aberto. Há um livro de Bo Iaresen, que é uma escritora, teóloga dos países nórdicos, eu creio que é A própria ideia de Deus, eu falei um pouco no início em Deus impessoal. Tem-se uma ideia de Deus macho. Exatamente. Por quê? Porque só o homem representava a humanidade dessa mística. Certo. A mulher não representava um ser inferior.
Por isso Aristóteles dizia que o homem não pode amar verdadeiramente a mulher. A mulher é para ser usada. Só pode amar um ser do seu nível. Ela não é para ser amada. Certo. Era o entendimento aristotélico. E Sócrates já também, aliás, a questão que se colocava do próprio homossexualismo em Sócrates, Sim. não é? Alcebiades, eu acho que era o nome de um dos namorados de Sócrates. Então, isso na antiguidade era visto de uma maneira diferente. Normal, porque é tanto que havia, a criança só podia ficar com a mãe até os 6 anos. Antes dos 7 era levar cidades quartéis como Tebas e Esparta. E lá nas cidades quartéis havia aquela mistura, os maiores, etc. E havia todo um enlevo de natureza afetiva e mais tarde sexual. Certo. Até a denúncia de um escritor que diz que tô tossindo, desculpem. É normal. Eu também sou humano, viu? Claro. O padre também adoece. Está nos ajudando muito aqui, eu acho que Então ele diz o seguinte, é que houve uma batalha, descreve uma batalha constituída por amantes e amados. Era normal, porque o homem está no mesmo nível. Certo. Então a família foi evoluindo. Tivemos a família ainda hoje tem um ar patriarcal. Mas aí depois evoluiu para a família monogâmica, pai, mãe, marido, mulher, filhos. Hoje nós temos uma versão mais diferenciada. Há toda uma sequência aí que o pessoal que estuda o assunto já está pondo em evidência, inclusive casais homoafetivos que adotam filhos ou geram com barriga de aluguel algum filho e adotam ali. Ou seja, o mundo hoje está assistindo a uma variedade de famílias. Você não tem mais aquele único modelo. Você tem agora vários modelos e hoje de forma assumida. Ninguém esconde mais nada. Agora, eu quero dizer que a prática homossexual no mundo grego era normal. Mas aí eu provoco com o seguinte: o casamento é um instituto formal. Sim. Então, se está vindo uma mudança, vindo uma nova família, será que essa nova família ela não poderia ter direitos civis? E seria desnecessário, digamos, o casamento na igreja? Mas eu não noto isso. Eu noto que essa nova família quer ter todos os direitos, inclusive do casamento na igreja. Bom, o que pensa a respeito? A igreja é muito clara. O Código Vigente, Cano 1055, estatui que o casamento visa o bem dos cônjuges, a geração e a educação dos filhos. E diz que o casamento é uma aliança, fala matrimonial efedos. É uma aliança entre um homem e uma mulher. Certo. Não cabe uma terceira via. Logo depois, no Cano 1056, estatui que 2 propriedades são essenciais ao casamento. Primeiro, o princípio da unidade. É um homem e uma mulher. Não se aceita tergiversação. E o outro é a indissolubilidade. Sua morte apaga o vínculo matrimonial. Ponto final. Perfeito. Aí eu pergunto, porque a nossa Constituição, que trata também de família, ela textualiza a família como sendo eu vou ler, é o 226. O artigo 226 da Constituição Federal, ela diz no parágrafo 3º que para efeito da proteção do Estado, engraçado isso, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher com entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, textual, o parágrafo 3º do 226 fala em homem e mulher. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele, talvez em razão da questão das palavras que possam, não sei, entendeu que o casamento, ele não necessariamente seria pessoas, e não exatamente homem e mulher. Mas está escrito um homem e mulher. Sim. Atualmente no Congresso Nacional está se discutindo também sobre a questão da família, e fala homem e mulher. Aí eu pergunto, a Constituição fala em homem e mulher, o Código Canônico também fala em homem e mulher, mas no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação distinta. A Igreja, o Papa, falou há pouco, ele parece ser, digamos assim, um Papa diferente, não é? E o é. Então eu queria que, nessa perspectiva, não é, falasse um pouco
O Papa tem se manifestado sobre o assunto. O Papa, ele preconiza, ele prega a acolhida a todos. Certo. O fato de eu acolher a todos não significa exatamente que eu vá anuir com aquilo que a pessoa faz. Certo. Eu não vejo muito, pelo menos enquanto estiver em vigência as normas canônicas, que a igreja pense num modelo de família que não o que está preconizado no próprio texto do cânon 1055 e 1056. Agora, a boa acolhida, cada qual, porque nós não somos deuses para julgar o outro. Deus é quem julga. Alguém nasceu com aquela tendência, quer se entregar ao outro, o outro combina. Às vezes dá um exemplo de união maior do que marido e mulher. Então, se querem seguir, sigam. Eu jamais faria discriminação. Eu dou só um exemplo. Lá na minha paróquia, nós temos um travesti que vai buscar a cesta básica. É uma pessoa mutilada, o nome dele, vou dizer, não tem nada demais, é Edmilson. Perfeito. Mas ele não quer ser chamado por Edmilson, quer ser chamado por... É um nome bem... Rafaela não é... Bom, deixa o nome que for. É ser chamado por um nome feminino. Então ele se veste como mulher e tem muito silicone, comissão de frente grande, meio exagerado. E outro dia ele perguntou ao sacristão onde ficava os sanitários. O sacristão apontou, ali tem um masculino e feminino. Obviamente o serve masculino. De jeito nenhum, deu um baile. Tem que ir para o feminino. Bom, ninguém vai discutir isso. É ele, consente bem, etc. E outro dia deu um depoimento. Ele disse que o único lugar onde não é discriminado é na igreja. Então, é uma pessoa humana, não obstante ser diferente. Certo. Então, o que eu entendo do Papa até agora, a sua posição e o que eu acho correta, é de acolher a todos sem perguntar por quê e para quê. Eu pergunto, João 23, o Papa João 23, ele Sim. foi um marco, Sim. né? O Vaticano II de 65 foi um marco. O João Paulo II, em 83, portanto não é tão antigo assim, fez, me corrijo, o Código de Constituição Apostólica. Sim. E em 90 fez um código para as igrejas orientais. Sim. E aí? Então a igreja também está mudando os seus códigos. 83 com João Paulo II, Código de Constituição Apostólica, 90 igrejas orientais. Há alguma perspectiva de mudança da legislação canônica? Nesse momento e a partir de 1 de dezembro nós vamos ter uma mudança radical no que tange ao direito processual matrimonial, no que diz respeito à nulidade matrimonial. Certo. Porque o modus operandi é demorado e muito, vamos dizer, muito, não encontro uma palavra, muito dificultado pelo que se trata de juízo triádico. O instrumento mitis, como se chama o documento oficial? Mitis Iudex Christus Dominus, o misericordioso juiz Jesus Cristo, é o título do moto próprio que está acima do Código Canônico, está determinando mudanças radicais no Código de Processo Canônico, no que pertine às demandas de declaração de nulidade matrimonial, que agora não mais será juízo triádico com obrigatoriedade de subir de ofício para a segunda instância, mas se distinguirá a um juízo monocrático na primeira instância, onde o bispo é o responsável por esse juízo, nomeando ele mesmo e acompanhando o vigário judicial, aquele que vai fazer o seu papel naquele caso concreto, porque o bispo ele é juiz em primeiro grau. Logo, há uma agilidade processual imensa, não mais em duas instâncias, mas uma só, a não ser que haja um recurso. Mas então o texto estabelece uma simplificação imensa e, portanto, uma celeridade que não tem mais nem que tergiversar sobre o assunto. Eu pergunto, Padre Caetano, houve um período na história onde surgiu Zwinglio, Calvino, Lutero com seu livro da Concórdia. E isso foi uma modificação assim significativa. Eu creio até que no Brasil, eu não tenho esses números, mas deve ter, além da Igreja Católica, nós temos uma religiosidade que se expande pela Igreja Protestante. Em grande medida, sob a influência de Calvino.
Não sei se concorda. Não, eu nem diria isso. Hoje o movimento que está assolando é o movimento pentecostal e neopentecostal. Certo. De modo que Calvino e Lutero estão até as igrejas protestantes tradicionais estão paradas. A igreja católica perde membros. Certo. E essas outras estão estagnadas. O movimento pentecostal, então? O movimento pentecostal, ele é um somatório da estrutura batista. Poderia explicar o que é Pentecostes para as pessoas aqui que... A palavra Pentecostes significa a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria 50 dias depois da ressurreição. Certo. Pentecostes significa a certidão de nascimento da igreja. A igreja é considerada nascida aí. Cristo morre, 50 dias depois ele ressuscita. Aí vem o Espírito Santo. Aí se considera a igreja nascida. Perfeito. Cristo lançou as bases, toda a estrutura. Mas a certidão de nascimento se dá com a vida de Pentecostes. É quando a igreja sai, estava trancafiadas com medo, e sai mundo afora anunciando a boa nova. Voltando, o movimento pentecostal é essa reforma da reforma presbiteriana e batista, em que os excluídos, negros e pobres, procuraram se reunir e formaram esse movimento pentecostal, que na Igreja Católica também tem, chamado Renovação Carismática, em que mexe muito com os apelos emotivos, são pregações assim meio estridentes, e fazem muitos louvores ao Espírito Santo. É o movimento que mais cresce. Hoje talvez freado até pelo movimento neopentecostal, que é um somatório de certos valores que vocês vão encontrar por aí afora, que não estão presentes no movimento pentecostal, como certos ritos, até oriundos de igrejas não cristãs. Vamos dar um exemplo, dando nome aos bois. A igreja é fundada por Edir Macedo, a Universal do Reino de Deus, que é de 77. Ele é oriundo de uma igreja Assembleia de Deus, da pentecostal. É um movimento neopentecostal em que incorpora vários elementos, como a bênção da água, o óleo não sei da onde, o azeite sei da onde, e visa principalmente o bem-estar, sobretudo de natureza material. Pelo menos é o que se preconiza, milagres dessa natureza. Então hoje o contraponto do movimento pentecostal é o movimento neopentecostal. É o que nós vemos. Bom, mas ao contrário do que se poderia imaginar, a igreja está cada vez, a igreja forte, inclusive no dia a dia, no seguinte sentido: os padres, existem padres extremamente famosos. Sim. Extremamente famosos. São cantores, e não se trata mais de algo isolado, não é? São cantores, participam de shows os mais variados, não é? E às vezes até, imagino, 300 shows por ano. Isso dificulta um pouco até a participação como padre em missa ou coisa semelhante. E eu pergunto, será que essa participação como cantor nos shows substitui a participação das missas? E mais, só para terminar a pergunta, dois padres muito famosos no Brasil discutiram sobre a utilização da batina, se deveria, não deveria utilizar. Eu pergunto também sobre isso. Esses símbolos, a batina, os símbolos que muitas vezes os padres têm e que não estão utilizando. Eu pergunto o que acha a respeito. São duas perguntas. Uma a respeito dos padres cantores. Veja bem, se alguém celebra uma missa, hoje nós temos a globalização dos instrumentos, da mídia de uma forma geral, e alcança muita gente, talvez até naquele interior ermo, em que nem tem, digamos, meio de transporte. Então faz um bem imenso. O que o padre não pode é ficar só cantor. Ele tem que ter um trabalho pastoral, até porque precisa beber da fonte e levar o povo a beber daquela fonte. Quanto ao uso de símbolos, eu não vejo necessidade disso. Eu acho que o melhor símbolo que se pode ter é o bom exemplo. Chama mais atenção, constrói mais. Se a palavra convence, o exemplo arrasta. Eu, por exemplo, não me sentiria bem andar de batina na rua. O hábito não faz o monge. Não faz o monge. Eu não me sentiria bem. Chama atenção para quê? Vivemos num mundo global e ao mesmo tempo plural. Chama atenção para quê? Com que objetivo? No passado, quando todo mundo era católico, todo mundo para estar de batina, era normal. Mas hoje chama atenção. Eu raramente, a não ser em um momento específico,
eu coloco a golinha, no altar, coloco os parabéns, mas fora disso não vejo necessidade. Eu acho que a melhor forma de educar para a fé é através do exemplo. Então, Padre Caetano, teria alguma coisa, algum aconselhamento, algo que considere importante falar para, não apenas para a universidade, porque a universidade é digamos, um local onde as pessoas discutem vários temas com liberdade, mas também para as pessoas em geral que estão nos assistindo, não é? Que certamente têm interesse de escutá-lo. Eu diria o seguinte: a universidade não pode ficar presa ao seu pequeno universo. Certo. Ela é chamada a ser universal no sentido de levar adiante tudo aquilo que está minando dessa fonte. A universidade é o espaço privilegiado da contestação, da discussão, do crescimento, da busca incessante. Muitas vezes é uma viagem do nada para lugar algum, mas a gente está discutindo. E a hora que a gente leva os frutos de tudo isso ao povão, aos outros, a gente está tornando a universidade mais universitária, alcançando os demais. Segundo lugar, a universidade não é para ser uma colônia isolada e nem formando, digamos, os medalhões. Não, em absoluto. Ela está formando servidores, aqueles que vão servir a comunidade, que são aqueles que pensam, repensam e querem levar o outro a pensar. É o lugar de fomentar a discussão, de fomentar o raciocínio, de eleger a busca incessante do saber. Claro, com isso, quem busca saber, busca a Deus, porque Deus está presente em tudo. A hora que eu descubro algo que é útil, aquilo faz um bem imenso a toda a comunidade. Então, gente, como eu já havia dito, né, eu gostei demais de ter escutado o professor, o Padre Caetano. Era uma expectativa muito grande minha, eu sei que de vocês. Eu espero que de alguma maneira, como falou há pouco o professor Caetano, o Padre Caetano, nós estejamos sendo úteis. A gente está fazendo isso com o objetivo de fortalecer o grupo, mas o grupo também, assim como o programa de pós-graduação, ele precisa ter essa finalidade social, não é? Então, eu queria agradecer bastante, Padre Caetano, por o senhor ter aceito o nosso convite. Pois é, eu que agradeço a oportunidade de vir pela primeira vez à Idade Recinto, digo que gostei muito, estou aqui muito à vontade, a gente conversando sobre temas de interesse, não apenas nosso, mas direito de toda a coletividade. Parabéns para você pelo seu empenho e por essa busca da sabedoria, na simplicidade. Eu costumo dizer que a lei da sabedoria é simplificar o complexo e não complicar o simples. Obrigado, gente.